Olá, você que acompanha os podcasts da ASC Prev. Estamos aqui para hoje, numa nova edição, pertinho do final do ano, falar em planejamento, sim. Planejamento para o ano de 2026. Planejamento financeiro, estamos falando também de educação financeira. Mas como se livrar aí de algumas atrações que surgem nessa época? Estamos na gravação desse programa na véspera da Black Friday e também festas de final de ano. Para isso e para discutir uma boa gestão financeira e você ter um 2026 tranquilo e também que te reserve boas reservas para o futuro, estão aqui com a gente a Natasha Rodrigues, da Previsc. Tudo bem, Natasha? Tudo bem, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui para um assunto tão importante, tão necessário nessa época do ano, em todo o ano. Ainda mais nessa época do ano. Também, da mesma forma, Josafar da Silva, também da Previsc. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, pessoal. Imagina, que bom que vocês estão aqui. A gente vai começar nosso bate-papo com lançando uma problemática, justamente que a gente está perto de datas voltadas muito ao consumo. Elas prejudicam um planejamento futuro, Natasha, que você vê agora da iminência da Black Friday, da gente cair em alguma armadilha? Prejudicam se nós não nos prepararmos para isso. Tá. Recentemente eu estava ouvindo um podcast e estavam falando exatamente sobre isso. Sobre quando nós abrimos algum aplicativo e está lá aquela compra urgente. E o Black Friday em 3 horas, em 2 horas. E o nosso desejo é clicar naquilo. Então, nós podemos nos preparar para as compras da Black Friday, para as compras de final de ano. Existe essa possibilidade mental desse cuidado, mas exige que nós tenhamos um preparo realmente de longo prazo. Uns 2 meses, 3 meses com antecedência é bem importante para que a gente não caia nas armadilhas que o marketing vai colocar. Porque eles estão lá para colocar essas armadilhas mesmo. Sim, sim. Eles estão lá para colocar aquele botão de urgência, eles estão lá para colocar o compre agora. Naquela passagem aérea, eles estão lá para colocar, você vai viajar sem seguro, você vai viajar desprotegido. Não, que a gente não vai gera levar bagagem, por exemplo? Gera uma urgência, um desespero, né? Você vai viajar sem nada. Então, dá para se preparar, mas exige que nós tenhamos a consciência da oportunidade da compra, uma oportunidade mais barata, por vezes, na grande maioria das vezes, e também o preparo a longo prazo. Josafá, essa tentação do consumo, ela é também atribuída por uma falta, talvez, de maturidade de famílias discutirem, ou em âmbito escolar, por exemplo, das orientações em relação da importância do poupar e guardar, de você se planejar, que é o nosso foco do programa agora, né? Um ano novo está chegando aí, menos de 2 meses estaremos em 2026. Sim, total, com certeza. A gente tem que entender que hoje, acho que, por exemplo, a minha geração não teve educação financeira, né, na escola. E eu sou caçula de 7 filhos. Meus pais têm dinheiro ainda na poupança, né? Então a gente consegue entender que esse assunto ele é relativamente novo ainda, né? Da educação financeira. E na minha casa a gente não discute muito sobre, né? Eu tento trazer o tema, trabalho na área de previdência, então eu tento trazer esse tema à tona a todo instante e eu percebo o quanto é difícil as pessoas pararem para olhar para isso, sabe? Então... Há um certo receio, a pessoa não quer discutir porque ela Sim. não quer admitir que ela está consumindo além do que ganha? Isso e também o fato de como os produtos financeiros eles têm uma complexidade, né? Todo o techniquez por trás, as pessoas têm medo e acabam preferindo não encarar, apesar de saber que tem essa necessidade, que eu preciso olhar para o meu orçamento, para quanto eu gasto, quanto eu tenho de dívida, por exemplo, ou quanto eu preciso investir para o meu futuro. Apesar das pessoas saberem disso, é meio como uma academia, assim, sabe? As pessoas sabem que é necessário, sabem o que precisa ser feito e mesmo assim ficam protelando, né? Sabem a importância do exercício, mas não vão se exercitar. Isso, exatamente. Dando uma pergunta também nessa área, agora, em novembro é pago a primeira parcela do 13º, né? A segunda parcela vem em dezembro. Qual é o indicador, ou há um indicador do que o brasileiro ele faz com esse recurso? Ele consegue guardar essa parcela importante, 13º salário, para o seu futuro ou ele vai imediatamente para pagar dívida? Quer falar? Pode falar. Natasha, vamos contigo. Acredito que a gente possa olhar pelo viés ali da psicologia nesse ponto, da psicologia financeira. Certo. É um dinheiro que apareceu um azul na tua conta. Imagina, tu tá no vermelho, então tu tá ali no 0 a 0 há um tempo e de repente apareceu um extra. Um extra que vai te solucionar algumas dores, vai te sanar alguns desejos. Então,
coisas simples, um jantar que você pode fazer com a sua família, um presente para o seu filho, porque a gente quer agradar os nossos filhos. Então, algo simples, a gente, de repente, vê a possibilidade de ter aquilo, Sim. de imediato. Então, o desejo imediato pode ser sanado ali no 13º. Então, as pessoas, elas caem... É consumo. É o consumo. Relação de consumo. As pessoas, elas caem nessa armadilha mental, porque é uma armadilha mental, porque o nosso corpo, ele está acostumado a viver de um jeito. Então, ele vai viver eternamente daquela mesma forma se nós não mudarmos. Então, a gente está acostumado a ter aquele desejo imediato sanado, então, automaticamente, a pessoa vai lá e faz aquela compra. A maioria das pessoas fazem aquela compra de desejo, adquirem algum produto, e aí depois, quando bate aquela consciência, porque o racional ele vem depois da emoção, bate aquela consciência, pode ir para uma conta atrasada, algo assim, Sim, ou sim. então até pagar um cartão de crédito. Que o juro é altíssimo. Que os juros é altíssimo, é o pior inimigo do ser humano em finanças, é o cartão de crédito. E aí, talvez ali, por último, tenha a possibilidade, sim, de a gente falar de algum investimento para o futuro, da previdência, do processo de usar o dinheiro de maneira saudável. Mas então a gente vê isso que está um pouco distante do planejamento Sim. financeiro para o próximo ano. Se o 13º ele já vai imediatamente para o consumo, talvez ele gere uma nova dívida. Pode vir a gerar uma nova dívida. Porque dá para parcelar, né? Porque dá para parcelar. É verdade. Se custa R$100 por mês, o produto custa R$100. Não custa 1.000, né? Eu parcelei 10, mas ele não custa 1.000, ele custa R$100. Eu vi alguns planos de venda de aparelhos celulares que são superiores a 24 parcelas. Sim. Você imagina, você está financiando como se fosse um bem, um automóvel, né, um imóvel, mas mais de 24 parcelas para pagar um telefone celular. Uhum. Como é que então isso vai conseguir estar organizado? Aquele bem era necessário ou faltou o planejamento? Faltou planejamento. Na verdade, a renda, né, do brasileiro, a gente tem que entender que a gente tem que calcular a renda anual e não a renda mensal. Ótimo. A gente precisa, para eu poder chegar planejado lá no 13º, saber se eu posso realmente gastar, eu preciso entender como é que foi meu ano, né? Eu vou ter lá o IPTU em fevereiro, vou ter IPVA do meu carro. Então, assim, a renda, ela precisa ser calculada anualmente. Quanto que eu recebo no ano e quanto que eu tenho para gastar, para investir, enfim. E é uma questão que o brasileiro não tem esse costume. A gente mal tem o costume de acompanhar mensal, né? O ideal é você fazer ali o acompanhamento do seu orçamento semanalmente ou a cada 15 dias. Porque se você deixar para fazer no final do mês, você acaba deixando passar batido o Uber, que você gastou demais, o iFood, que você gastou demais. Então, a gente já não tem o costume de fazer mensal, quem dirá pensar no ano, né? Então, com certeza tem essa armadilha aí. Mas olha a informação interessante que o Josafá colocou, que a gente vê muito no Brasil se falar quanto você ganha por mês. A gente vê, por exemplo, no mercado norte-americano que eles te perguntam quanto você recebe no ano. Eles têm um outro tipo de educação, né? Não é nem de raciocínio. É a forma de você avaliar seus números. E por existir 13º no Brasil, né, para a gente já terminar isso aí dessa parte, as pessoas esquecem ou atribuem ele como um ganho extra. E, na verdade, ele deveria estar somado no seu orçamento anual. Exato. Precisamos falar mais sobre dinheiro. Eu acredito que seja esse o cerne da questão, né? Uma certa feita eu estava fazendo uma pesquisa sobre os norte-americanos, exatamente falando sobre isso. Vocês sabiam que nos encontros, nos dates de casal, eles perguntam quanto que o outro ganha por ano. E isso não fere eles não se ferem com essa informação. Não perde o romantismo não de perguntar perde, quanto não a perde. parte Exatamente, ganha? porque eles querem estar ali naquela mesma classe, naquele mesmo processo. E a gente não, que é evidente que a gente tem que sair dizendo para todo mundo quanto a gente ganha por mês. Claro. Mas a gente não conversa sobre dinheiro. Então, na feita que dinheiro vira um tabu, o 13º virou um extra maravilhoso, né? Porque a gente não vai conversar sobre ele, a gente vai usar ele como a gente quer e muitas das vezes escondido. Ponto importante. Isso fere, né, qualquer tipo de planejamento e até transparência consigo mesmo, não? Exato. Consigo ou com o cônjuge, que a gente esconde muito, que tem a tal da infidelidade financeira, que é um dos maiores motivos de divórcio hoje no Brasil. Vamos falar mais sobre isso, porque a infidelidade financeira, ela pode ser praticada contra a outrem, ou também posso interpretar isso como um fator psicológico que eu tento me enganar? Sim, a autossabotação, né? A gente se sabota ótimo. O tempo todo, porque é como se fosse a dieta. Vamos imaginar, a gente come, a gente faz dieta e de repente a gente sai da dieta durante um mês e começa a comer desregradamente. O nosso corpo, ele se acostuma naquilo que é calmo, naquilo que é prático. Então, a gente volta para os hábitos antigos. Então, automaticamente, a gente sempre vai voltar para o que é mais fácil, porque gera prazer imediato.
Então, a gente se sabota desse formato. A gente está o tempo todo retornando para onde a gente tem prazer, para onde a gente libera as famosas endorfinas, dopaminas e etc. Eu me estressei muito essa semana, então eu vou comprar um presente para mim. Mereço? Tipo Hoje isso. eu mereço. Trabalhei para isso. Trabalhei para isso. E aí, como é que isso vai agora? Ele tem que primeiro então ser sanado. Pergunta, para a gente poder planejar, eu tenho que primeiro combater esse mau hábito? Sim, total. Eu acho que assim, o primeiro passo é você conhecer a realidade, entende? Você precisa sentar e ver, por isso que você precisa mensurar. O primeiro passo de um planejamento financeiro é você entender o seu orçamento. Você precisa ver quanto que você gasta, quanto que você recebe, se você investe ou não investe, quanto que você está devendo. A partir desse passo é que você vai conseguir poupar eficiente, né? E poupar eficiente é você primeiro poupar antes de pagar as contas. A gente tem o hábito de poupar quando sobra, né? E isso não é poupar eficiente. Você precisa me comprometer a guardar R$100. Primeiro eu vou guardar os R$100 e depois eu vou pagar minhas contas. Primeiro eu me pago, depois eu pago os outros. Então, uma rubrica da minha vida para um planejamento tem que ser a contribuição que eu pago para mim mesmo. Total. Tá. Senão você não sai desse looping, né? Então, como eu tenho uma conta de energia, uma conta de telefone, de internet ou a parcela do celular, que a gente ironicamente aqui tratou, eu também tenho que reservar para mim, então essa parcela é para o meu futuro. Sim. Para minha previdência. E para o lazer e para as demais situações, porque a saúde mental, ela importa. Eu agrego aí, Josa, nessa tua fala do planejamento, de nós olharmos para quanto nós gastamos, olhar para a realidade que está ali em números. Não tem como a gente lidar com o dinheiro sem lidar com a nossa emoção. Então, o autoconhecimento se faz muito necessário no processo do gasto. Sim. Porque ninguém gasta dinheiro sozinho. O dinheiro é um produto. O valor que nós colocamos nele, cada um tem a sua individualidade. Então, como nós vamos gastar, ele está muito ligado às nossas emoções, à nossa infância, à nossa realidade, ao nosso dia a dia, ao nosso humor. E as mulheres gastam muito sem traçar nenhum gênero, mas acabando falando, as mulheres gastam muito com família, aquelas que têm família, né? Então, acaba que a gente gasta o dinheiro com as nossas emoções. Então, não tem como. Imagina, a gente olha todos aqueles números, se prepara, se estrutura. E aí a gente não cuida do nosso emocional, a gente não cuida do nosso dia a dia, a gente não conversa com ninguém sobre aquilo, automaticamente o nosso corpo vai voltar a gastar. É um caminho certo. Sim, é um hábito. E o hábito ele vai ser construído, ele tem que ser construído de maneiras, em passos seguros, e muitas vezes ele não é tão rápido para ser construído, ele leva um tempo, né? É a história da escova de dente, que eu sempre trago do hábito de criança. Criança a gente fica mandando escovar o dente todo dia, mas depois que a gente fica mais velho, a gente já lembra de escovar todo dia. Exatamente. Eu vou trazer um indicador para a gente debater, que a gente está falando de planejamento. Um dos maiores órgãos aí de proteção do crédito é o Serasa, né? Uma matéria publicada pelo Serasa na metade desse ano, você vê que as coisas elas são cíclicas, estão sempre discutindo, né, essas mudanças de calendário. Trazia que apenas 4 em cada 10 brasileiros revisitam seus planos financeiros definidos no começo do ano. Ou seja, nós estamos falando agora de fazer o planejamento para 2026. Mas o plano, aproveitando o gancho desta matéria, ele tem que ser revisitado no meio do caminho? É interessante, né? Você ter esse acompanhamento. Porque ao longo do caminho isso pode mudar, né? Quem trabalha como CLT, por exemplo, tem um acordo coletivo ali durante o ano, vai alterar o seu salário. Aí você pode pensar, opa, isso aqui que entrou um pouquinho a mais agora, eu vou começar a gastar, ou eu vou investir. Então, existem variáveis no meio do caminho durante o ano que vão interferir. É interessante você rever isso também e não deixar somente lá para o final do ano. E a própria matéria traz os desafios enfrentados pelo brasileiro, que foram desafios no primeiro semestre de 2025, né? Já estamos no segundo, que um deles, e o principal, é o aumento do custo de vida. Como é que a gente vai calcular isso para botar no planejamento? O poder de compra do brasileiro só cai. Mas o desejo de compra só aumenta. Exatamente. Alguma conta não está batendo, né, nessa conversa. O ideal é você entender que, assim, claro, cada pessoa tem a sua realidade, né, o seu poder de compra, né, de adquirir bens e serviços, enfim. Então, o ideal é sempre você trabalhar com aquela gordurinha, né, que eles pensam assim, se eu ganho, sei lá, R$5.000, eu vou tentar viver com 4. Ou vou tentar viver com 3,5, sabe? Porque aí entra também a questão da reserva de emergência, que talvez emergência não seja a melhor palavra. O imprevisto, ele tem que ser calculado. Tem que ser calculado. Tem que deixar uma margem, pelo menos, para ele.
E por isso que a gente sempre, hoje em dia, tem até influencers que estão trazendo outro nome, né? Ao invés de reserva de emergência, trazer como reserva de segurança. Porque quando a gente monta a reserva de emergência, a vida do brasileiro é uma UPA, né? 24 horas. Então, assim, tudo é emergência. E daí, a gente acaba desviando o sentido. Então, tipo, eu vou comprar aqui uma blusinha da Shein porque está em promoção e eu sei que eu tenho uma reserva de emergência se acontecer qualquer coisa eu me apertar. Mas isso ali não é uma emergência. Isso ali você planejou gastar e deve até com gastar. aquilo. Oi? E deve até gastar. Se está dentro do planejamento, ele pode executar. Sim, mas eu acho que tem que entender ali a questão do sentido da coisa, sabe? A correto, reserva de emergência, eu acho que é para emergência real. Sim. Comprar uma blusinha planejando usar a reserva de emergência, acho que não é o sentido. Exatamente. Entende? Então, a gente precisa saber dividir, assim, nas caixinhas, o que a gente está planejando e o que a gente vai usar. E para o planejamento, Josafá, o que é recomendável para uma pessoa que é CLT? Por exemplo, ela tem uma quantia mensal que ela todo mês está lá com ela, certo? Vamos falar anual, porque temos que incluir o 13º, já aprendemos aqui, né? Sim. O que seria uma reserva de emergência comparável aos rendimentos saudável? Do CLT, a gente geralmente considera de 4 a 6 meses o valor ali dos gastos mensais dele. Dos gastos ter mensais. Guardado, ter investido para reserva de segurança ali. E daí quem trabalha, né, profissional liberal, enfim, não tem ali a segurança de um CLT, a gente considera em torno de 8 a 10 meses. Então, para ter de segurança. A gente pode arredondar para ter realmente segurança de 6 meses para quem tem o salário garantido e 1 ano para quem é autônomo? Seria legal. Eu estou jogando Seria um sonho, né? Já o mesmo Serasa traz a pesquisa inversa. Isso. A dívida do brasileiro se dá exatamente a 3 a 6 salários dele. A partir de 3 a 6 salários dele, ele tem de dívida. Sim. Então, é o inverso. A gente não economiza, a gente faz dívida com esse tempo. Não, e quando você tocou, realmente, nas matérias, que eu estou com uma delas aberta aqui, que dentro dos objetivos que as pessoas colocam como prioridade para o ano, e agora a gente vai ainda até o novo ano, primeiro, 40% da pesquisa realizada, quitar dívidas. Então a pessoa reconhece que já tem um problema, que ela tem que trabalhar para isso. E o segundo, limpar o nome. Então, se a gente somar aqui 40 mais 25, se for a pesquisa para... feita no meio deste ano, em 2025, a gente tem mais de 60% dos que foram pesquisados que diz que tem problemas financeiros aí. Mais grave, então, limpar o nome significa a dívida, então fugiu do controle. Totalmente. As pessoas, elas têm consciência que elas estão com o nome sujo, elas têm consciência da importância de falar sobre dinheiro, elas têm consciência da quitação de uma dívida. A ausência do conhecimento, infelizmente, não impede que eles não façam nada. Porque é exatamente o que acontece. Eles têm o conhecimento, mas eles não têm a vivência, a prática e a continuidade, né? A palavra certa que caberia aqui seria a continuidade, como o Josafá trouxe. Ver ali quinzenalmente. Tá no vermelho? Eu vou ver quinzenalmente a minha conta no vermelho. Não tem problema, eu vou ver minha conta no vermelho quinzenalmente. Só que dói isso, né? Isso é um incômodo, isso gera mal-estar, isso gera ansiedade, isso gera depressão. Tem uma pesquisa do Serasa, inclusive, recente, que eu olhei semana passada, exatamente trazendo sobre a ansiedade e a depressão ligada à saúde financeira, né? 40% ou era 60% das pessoas que... Essas pessoas que confirmam que têm dívidas, dizem que as finanças impactam na saúde mental delas. Então, imagina, todo esse contexto ali misturado, a gente não quer viver. A gente foge, o brasileiro, o ser humano como um todo, né? A gente foge do que gera dor na gente. A gente prefere postergar. E aí, a partir desse momento, a gente não olha. Então, quando a gente fala bem assim, tem que olhar quinzenalmente, eu acredito que quem está ouvindo tem a sensação que está pensando assim, eu tenho que olhar quinzenalmente meu rendimento subindo. Não, querido, você tem que olhar quinzenalmente só conta no vermelho no começo mesmo. Não tem problema. Sim. Você vai olhar quinzenalmente no vermelho. Já reconhecer é um processo ótimo. E aí, ela está no vermelho por 100, mês que vem ela pode estar no vermelho por 90, daqui a um ano ela pode estar no vermelho por 50. É um crescimento que pode ser a longo prazo. Mas o importante é que no final esteja tudo equilibrado, porque as pessoas não conseguem pensar no futuro e aí acaba que chega aquela velhice ali e a gente só aumenta a dívida. E nós que estamos falando de planos de previdência, falando de precaução, quando você vê mais à frente que você tem uma atividade laboral reduzida e não conseguiu juntar dinheiro. Então, Josafá, traz para a gente aí, na sua visão, o que poderia hoje de passar de algumas orientações, se há um percentual
Se há um estudo nisso, diz, olha, se é 10%, se é 5%, porque a gente já viu que talvez seja muito claro que os brasileiros, eles procuram saber quanto ganham, mas não querem falar de quanto gastam. Sim. Na realidade, assim, eu acredito que não tem um percentual específico, mas o ideal em planejamentos financeiros, eles separam 20% do seu orçamento para você investir. E dentro desse investir, existem os investimentos de curto, médio e longo prazo. Certo. O que eu percebo, né? Eu trabalhei quase um ano como planejador financeiro, e o que eu via nas pessoas, principalmente na parte ali da aposentadoria que você mencionou, que é um momento em que a gente sabe que vai precisar mais desse apoio financeiro, a gente sabe que vai precisar de um plano de saúde bacana nesse momento. A gente sabe que a partir do momento que se aposenta pelo INSS, a minha renda, ela, em teoria, vai reduzir. E meu gasto, vai aumentar. Então, a gente já sabe de todas essas verdades, né? O que falta é a gente ter essa tomada de consciência e colocar em prática o quanto antes esse meu preparo. Então, se eu começo lá aos 20, 25 anos, o meu esforço financeiro mensal, ele vai ser muito menor comparado a se eu deixar para começar lá aos 50 anos, que é o que geralmente as pessoas param para pensar na aposentadoria. E você vê que, como a Natasha trouxe, que a dívida ela pode ser sim tratada como um problema de saúde pública. Achei aqui a pesquisa do Serasa, que você citou, na página do Veja Saúde, que faz referência. A pesquisa é agora de setembro de 2025, que segundo o levantamento, não vou falar o indicador agora, das pessoas que já tiveram saúde mental comprometida por causa do dinheiro, você arriscam qual é o percentual? A Natasha sabe, eu vou perguntar para o Josafá. É alto, José. 70%? Mas já vou responder. 84%, né? E engraçado que 7 em cada 10 já admitiram sim que perderam o sono, como você colocou, por esse tipo de problema também. E traz mais um agravante para a gente retomar e trazer como esse problema é latente. A maioria que passa sufoco passa em silêncio. 65% declararam esconder a dificuldade dos outros. Acho que principalmente homens, né? Aqui não está detalhando, mas vê que os indicadores, eles são, ao meu ver, alarmantes. Né? O homem tem uma... Sou a moça das pesquisas, como vocês puderam ver. Ótimo. Mas tem uma pesquisa muito interessante que, ultimamente, as mulheres elas estão como ao centro da família. Né? Aumentou. Antigamente era o homem, até 2023, 2024 era o homem. A 2023, 22, 23, 24 deu 51%. As mulheres sendo o rendimento familiar. A gente se vê muito pela questão da mãe solteira e essas frentes. Então, na feita que a mulher se coloca nessa situação, a mulher ela tem mais resiliência mental, de saúde mental. Ela consegue sair do buraco, vamos assim dizer, do problema. Ela consegue enfrentar a situação. Independente do problema, independente dele sendo financeiro ou não, ela consegue encarar aquele problema porque ela não vê a possibilidade da ausência dela daquele ambiente. Então, na feita que ela não vê a possibilidade da ausência dela, ela se prepara para viver aquilo. Então, acaba que, sim, os homens eles têm essa questão financeira muito delicada, a de se ver pelo suicídio. 6 pessoas, por dia, 6 a 10 pessoas no Brasil se suicidam. E os suicídios estão ligados à saúde mental, ansiedade e depressão, que estão ligados também à saúde financeira. Então, veja, é uma linha contínua tão grande que se a gente conversasse mais sobre dinheiro, como eu falei no começo, a gente poderia diminuir esse índice. Porque a maioria dos suicidas no Brasil ainda são homens. Sim. E espero que não sejam nem homens nem mulheres. Com o tempo a gente possa diminuir. Mas é só uma conversa para a gente entender o quanto significativo o falar sobre dinheiro, o cuidar do nosso dinheiro, o cuidar da saúde financeira está impactando no dia a dia. É uma questão de saúde pública, sim. Deveria estar inserido nas escolas, deveria estar inserido nas faculdades, deveria ser pauta de conversa nos lares, né? Durante tanto tempo era tabu tantos outros assuntos, né? Como sexualidade e outras. E agora se vê necessário a saúde mental sendo o cerne da questão, mas logo se vai perceber que a saúde financeira também precisa ser um ponto central de conversa dentro dos lares, dentro das escolas, dentro das outras frentes de comunicação. Então a gente já pode fazer um check aqui de pelo menos, saber quanto gasta, olhar de frente para a situação financeira, talvez com o seu monitoramento quinzenal, né, de acordo com o Josafá colocou, que seria o ideal, pelo menos mensal, fugir das dívidas para incluir no seu planejamento, né, de gastos de consumo e também de poupar. E pelo menos uns 20% que reserve aí para os seus investimentos. Esqueci mais alguma coisa?
Não estamos chegando no final do isso. programa ainda, temos muito mais a falar, né? Usa 20%. Cada um tem uma realidade, né? Então, Sim, hoje em dia, claro. se a gente pensar que tem investimentos que você consegue fazer, tem ações que você consegue comprar por R$5. Exatamente. Tem fundos imobiliários que você compra por R$10. Uhum. Então, assim, desculpa, a gente está cheio, né? Mas a gente tem possibilidade de investir a partir de R$50 por mês. Claro que você não vai ficar rico do dia para a noite, como tem as promessas do Tigrinho, das Bets, Exato. enfim. Mas se você começar lá, como eu falei, né, aos 20, 25, 30 anos, você tem todo o tempo a teu favor, né, para que você plante e colha lá na frente, né? Não tem como você plantar banana e querer colher abacaxi. A gente precisa entender que existe um passo a passo, como a Nath falou. Às vezes eu vou começar com uma dívida de R$100 e eu vou ter que olhar para aquilo todo mês até eu reduzi-la a zero e daí sim eu começar a investir. Josa, e a ausência do conhecimento de onde investir esses 20%, né? Esse sonho dos 20%, que pode começar com 2%, é muito importante trazer isso. É construção do hábito, né? Vai devagar. A gente coloca a ausência do conhecimento de onde colocar aquela renda para investimento, para não fazer como seus pais, que ainda estão ali na poupança, que tem aquele rendimento que a gente sabe o que significa poupança. Essa ausência faz com que as pessoas passem assim, não, mês que vem eu faço, porque eu não sei onde colocar isso. Uhum. A gente costuma terceirizar, né, essa responsabilidade. Então, na minha família, eu tento trazer muito esse assunto sempre que eu posso, né? Eu lembro que na última eleição, ali entre Bolsonaro e Lula, meus pais participaram do confisco lá que teve... No Plano Collor? Isso. Nos anos 90 ali. Isso, então ali... Confisco da poupança. Na eleição do Lula e do Bolsonaro, eles fizeram a minha irmã trabalha no Banco Itaú, eles fizeram ela tirar o dinheiro deles da poupança para eles ficarem com esse dinheiro em casa, com medo de que fosse retirado. Traumatizou, né? Então assim, por mais que eu trabalhe numa área que viva investimento no dia a dia, por mais que a minha irmã trabalhe num banco, e a gente tente trazer esse assunto diariamente, né, todo mês, enfim, eles sempre terceirizam essa responsabilidade. Não, eu vou guardar debaixo do colchão que é melhor, porque eu não confio em investir em outro lugar, né, além da poupança. E daí eu tento trazer, mãe, mas olha só, aqui na poupança está rendendo tanto. Eu estou investindo em tal lugar e está rendendo mais. Por que a mãe vai deixar na poupança se a mãe pode deixar aqui? Isso aqui não pagaria a conta de luz da mãe mensalmente, não pagaria a conta de ar. Mas não, parece assim ter uma venda na frente dos olhos. A questão de construção de credibilidade, a confiança, né? Falando em contextualizações, a gente viu agora vamos chamar de escândalo, para não usar outros adjetivos, agora de um banco que o proprietário foi preso, né, no aeroporto de Guarulhos e que o rombo foi gigante e houve uma intervenção do Banco Central e as pessoas estão recorrendo ao Fundo Garantidor de Crédito, né? Eu sou uma delas. Teve problemas? Então, vê. Claro que aí você tem uma diversificação, né, do que houve daqueles investimentos e talvez isso não leve as pessoas a terem realmente este receio. É mais seguro o meu colchão ou nem a velhinha caderneta de poupança, né? Sim. Tem no caso, na visão de quem sofreu um confisco lá nos anos 90, como chama? Um porto seguro de eu saber que eu vou ali e vou guardar. E vejam bem, são pessoas que já estão guardando. E como destinar isso? Obviamente a gente está falando aqui das entidades de previdência complementar, que aí a gente pode entrar agora sim, um pouquinho do tecnicismo de como funcionam, para quem está nos ouvindo, agora ter também essa informação de segurança, no caso da Previsc ali, de como faz esse aporte e o funcionamento. Então, na realidade, eu acho que aí entra a questão do conhecimento em si, sabe? Porque, por exemplo, eu tinha um valor lá no Banco Master, num CDB lá do Banco Master. Eu entendo que a partir do momento que acionar o FGC, em algum momento eu vou receber esse valor de volta. Então, eu estou seguro, tenho um entendimento de como funciona a coisa e eu entendo que eu tenho que esperar receber esse valor de volta, né? É maturidade, eu acho que emocional para a área de investimentos. E eu também entendo que eu não deveria colocar tudo que eu invisto, todo o meu patrimônio lá. Certo. E num único lugar. Aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Perfeito. Então, quando a gente fala de previdência, a previdência faz exatamente isso. Ela vai diversificar o teu patrimônio, seja R$100 que você está contribuindo mensal, isso vai ser diversificado, justamente para que você mitigue esse risco de ter tudo num único lugar. Se esse lugar der alguma treta,
né, você perdeu. Então, assim, a partir do momento que você tem o conhecimento, que você se autoconhece, né, como a Nath trouxe, você entende onde que você vai direcionar cada percentual, cada valor ali mensal para os seus investimentos, você diminui essa ansiedade, porque você sabe que você está mitigando esse risco, que você está no caminho, como andar de bicicleta, né? A gente aprendendo, a gente vai cair em algum momento, mas a gente levanta de novo e continua até não cair mais. Exatamente. Então, os investimentos é a mesma coisa, é o mesmo hábito, e a partir do momento que tu tem esse conhecimento, tu sofre menos, porque daí tu sabe o que tu tá fazendo. Entende? Nath. Eu costumo dizer que os mais velhos acabam tendo essa situação muito delicada da vivência, do que passaram, agora nós estamos com 6 gerações em ativas, né? Era 5 até ano passado, Agora e já já era são um 6. desespero. E aí agora virou 6 gerações em ativa. Pra gente que trabalha com economia comportamental, com marketing, com comunicação, a gente vive um desafio. Mas vamos pensar ali naquelas 3 mais velhas, é um desafio para eles porque eles não têm a confiança de onde colocar, eles precisam de uma credibilidade, do conhecimento. A nomenclatura previdência, por vezes, faz com que as pessoas pensem 2 vezes, porque é uma nomenclatura nova. Mas se a gente trabalhar ali dessas gerações mais novas, dá para a gente começar a pensar na maré que está o termo investimento nas redes sociais e no mundo de comunicação. E, por vezes, não sabem o que fazer, o que é investir. E a Previdência ela tem essa possibilidade, né? Alguém com conhecimento ali dentro vai investir o meu dinheiro em vários lugares, não vai estar num lugar só, eu não vou ter riscos imensos. Vai minimizar os riscos, né? Então, eu vou estar com a ajuda de um profissional para que o meu dinheiro tenha uma rentabilidade adequada. E a Previdência, ela cabe nisso. Esse zelo pela nomenclatura para trabalhar tanto com o mais velho, tanto com o mais novo, é essencial para que as pessoas compreendam o quanto a Previdência vai fazer diferença e faz diferença. Porque se a gente for falar de fora do Brasil, a Previdência já é uma realidade há muito tempo. Né? Isso, com certeza, eu já vi em vários outros podcasts aqui de vocês, que é uma conversa que gera muito, que é rotineira, né? Mas no Brasil ainda não, porque a gente tem dificuldade da prevenção, né? O Brasil tem dificuldade de prevenção de saúde, gente, vai ter dificuldade de dinheiro. E a dificuldade de não estar inserido nos planos educacionais, a educação financeira que a gente tanto bate nessa tecla aqui, e o hábito também de se conversar isso no âmbito familiar, né? Sim. A gente fala em gastar. Só um dado interessante aqui, durante a nossa conversa encontrei, a pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, junto com a outra entidade de proteção de crédito, no caso o próprio SPC, diz que 33 milhões, quase 34, de consumidores pretendem usar o 13º para compras de Natal. A pesquisa foi agora, de novembro, né? Dia 24 de novembro de 2025. E o mais incrível, a presença do consumo ela está tão enraizada, ela está tão forte, que desses do que foram entrevistados, eles identificaram que cerca de 70, vou repetir o número, 70 milhões de consumidores pretendem recorrer a bicos para ter mais renda para gastar no Natal. E pouco se vê realmente no que foi pesquisado das pessoas. Opa, eu vou fazer um bico para poupar. Aí a pergunta que vem, na minha concepção, quando eu escuto essa matéria, a pergunta que me vem é outra. Qual é a necessidade que o ser humano tem de fazer esses gastos, de se preparar para ter mais gasto e de querer fazer esse gasto antes, né? Que aí nós podemos olhar para vários vieses de raciocínio lógico ali. Porque tem a necessidade de mostrar o que não tem, porque tem a necessidade do outro olhar, tem a necessidade do imediatismo, tem o prazer, tem o de proporcionar, que isso é uma situação muito delicada, porque passou-se 12 meses sem proporcionar nada para tua família, de repente, num mês, tu vai ter condições de proporcionar alguma coisa. Então, olhar para várias situações é muito importante. Então, tirar tudo isso do brasileiro é muito dolorido. Então, eu costumo falar nessas frentes que a gente não precisa tirar tudo. A gente pode, sim, ter esse prazer imediato. A gente tira um pouquinho daquilo dali. A gente não vou conseguir pagar todas as contas, mas o meu filho nunca teve uma bicicleta e agora eu vou ter dinheiro para dar uma bicicleta. Tudo bem. Então, vamos comprar essa bicicleta à vista. Vamos gerar dívida para amanhã. Junta, planeja para comprá-la à vista e vai pagar menos. Vamos comprar à vista com 13º, se for o caso. Se for alguém que não tem não quis construir todo aquele conhecimento. E aí vai ser só a bicicleta esse luxo. Vamos minimizar o luxo. A gente não precisa tirar ele completamente do brasileiro, porque, gente, é saúde. As pessoas sofrem, as pessoas vão sofrer em outro lugar. E depois vai vir as outras contas de janeiro. E aí vão vir os bicos necessários para pagar elas.
Eu digo, a determinação para ter o bico para gastar, nada contra, né? Mas é necessário também, mas talvez para sobrar, para lá na frente você agir de forma previdente. Sim. Bico para sobrar é bom, né? Mas difícil, pelas pesquisas que a gente está vendo aqui, se torna um problema crônico. Você ia falar, Josafá? Eu acredito que a questão das redes sociais trouxe muito isso, né? Exato. De tu ficar se comparando aos outros. Então, traz aquela sensação de que eu tô atrasado na vida, em algum momento. Se eu tenho 30 anos e não tenho um apartamento e um carro quitado, eu tô atrasado, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de ficar se comparando, entender a sua realidade e não viver de aparência. Porque às vezes você tem um carro lá popular, mas ninguém sabe que você tem 100 mil investido, né? E vão te taxar lá de pobre, vamos dizer assim. E as pessoas não sabem a fundo como está a realidade de cada um. Então, parar de se comparar e começar a dar esses passos para que você construa realmente algo sustentável, né? Que se permita esses luxos, como a Nath falou. Até porque as redes sociais elas trazem essa ilusão, vamos assim dizer, permita ser generalista aqui, porque as pessoas geralmente vão publicar os seus momentos de usufruto, né? Onde eu estou bem, eu estou viajando e a sensação que dá é que todo mundo está eternamente de férias e com muito dinheiro. E eu não. E eu não. Essa sensação do não pertencimento, a gente volta lá para a escola, gente. A necessidade de fazer parte de um grupo, a necessidade de fazer parte de alguma coisa, essa sensação do não pertencimento faz com que a gente gaste, faz com que a gente faça qualquer coisa para estar inserido naquele lugar. E o qualquer coisa, às vezes, custa caro e impacta no dia a dia e impacta na renda familiar. É muito interessante isso. Quando, de repente, uma renda de um indivíduo, um pai, uma mãe, ou a mistura da família brasileira ela é muito heterogênea, né? Então, um indivíduo está lá endividado, mas, de repente, quando aquela dívida passa a ser familiar, quando uma casa inteira está endividada, quando, de repente, compromete o aluguel, compromete contas básicas do dia a dia. E aí, sim, a gente começa a ser muito delicado esse ponto. Uma coisa que, ainda assim, é muito dolorido é tu ter dívidas no teu cartão de crédito. Que aí tu faz inúmeras coisas errôneas para pagar, desde a parcela pagar o mínimo, nunca pague o mínimo. Então a gente tem que evitar isso e quando já chegou ali, a gente tem que tomar decisões drásticas sim. E aí chega o momento de realmente, vamos parar, vamos olhar, vamos analisar como está cada situação sem medo do que a gente vai ver. Me corrijam, o primeiro passo do planejamento é olhar quanto estão gastando e evitar o endividamento. É a primeira lição que a gente pode levar para o ano que vem. Falando só de um contexto, já encaminhando agora para a parte final do nosso bate-papo, porque é muito rico, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira. Mas nós temos um ano diferenciado, nós temos um ano que haverá eleições. Provavelmente vai se discutir planos econômicos, não vamos entrar aqui em candidaturas, em política plena, né, de defender qualquer um outro dos lados, mas da política de discutir e se precaver. Há receio ou alguma mudança que as pessoas podem, de antemão, pelo menos tomarem cuidado em relação? É um ano sensível? Receio, acho que com certeza. Assim, eu trabalho na área de relacionamento da Previsc, então, nesses últimos meses, eu atendi alguns participantes que já questionaram sobre isso, sabe? Como que seria os investimentos para o ano que vem. E eu acho que uma forma de você se proteger é justamente nos planos de previdência, vou usar aqui o nosso exemplo, né, da nossa realidade que a gente trabalha. Nos planos de previdência, alguns deles permitem você escolher o seu perfil de investimento entre conservador, moderado e arrojado. Então, dependendo do momento de vida que você está, né, e do quanto você está disponível ao risco, a correr risco para ter uma rentabilidade maior, você pode alterar esse seu perfil nesse momento, por exemplo, né? Nós tivemos participantes que puderam alterar até agora, final desse mês, se eu não me engano, o perfil de investimento. Então, às vezes a pessoa está lá no moderado, ela entende que ano que vem vai ter mais risco, né? Sim. E ela não está disponível a correr risco, então ela vai lá e muda o perfil de investimento para conservador. Ela tem essa possibilidade, né, de se proteger. Então, voltamos à questão do conhecimento, né? Se você tiver o conhecimento e entender que ano que vem vai ser mais delicado o mercado financeiro, você tem que procurar investimentos que corram menos riscos, que te tragam mais garantias, né? Talvez uma renda fixa, que está mais atrelada a Selic, ou CDI. Então, eu acho que o caminho é bem por aí. E contar com um time de especialistas, né? Dentro das entidades de previdência complementar, a gente conta com elas. Então, é melhor você guardar, na dúvida, não gaste. Sim. Natasha. Na dúvida, não gaste. Não gera endividamento, porque a gente vê que o problema é crônico, as pesquisas trazem isso, a gente apresentou aqui nesse bate-papo, e
que o planejamento ele tem que envolver, primeiro, a análise da sua realidade e do seu perfil. Sim. A questão política, ela colabora muito para a mudança econômica do Brasil, econômica do mundo, isso é um fato, mas também colabora para aquelas pessoas que têm um pouco de conhecimento sobre política. E agora nem falando da política partidária ou da politicagem, mas falando da política como cerne mesmo. O senso comum faz com que as pessoas compreendam que a política vai mudar alguma coisa, e aí eles se perdem ali naquele conhecimento e acabam, por vezes, tendo a busca por alguma informação na internet, aí fazem alguma mudança. Mas, de fato, impacta também no consumo das pessoas. Exato. A questão política, né? Principalmente, aí vai muito do viés da sua escolha partidária. Sim. Então, cada um, em cima das suas escolhas partidárias, eles identificam para onde está a situação e eles pensam, olha, vai ser um ano que eu vou poder comprar, vai ser um ano que eu não vou poder comprar. E se baseiam, pasmem, baseiam por promessas. Então, é muito interessante isso. Uma promessa de um político partidário que me prometeu X, Y, Z. Poxa, eu vou ter isso. E eu começo a adquirir aquilo antes de eu ter aquilo. É o famoso ditado, eu não vou falar a palavra final, é contar da galinha. Exato. Então, isso daí eu estou falando do senso comum do que não tem nenhum conhecimento de política. Aquele que passa a ter um pouquinho, que busca entender um pouquinho do que significa, do que vai mudar no país e tal, aí acaba tendo esses posicionamentos um pouco mais pontuais, né? Acabam tendo posicionamentos mais equilibrados. Então, cuidado com as paixões. Cuidado com, né? Cuidado. Com a emoção, né? Com a emoção. Esse é o controle emocional. Gente, se aproximando agora dentro do nosso tempo que nós temos para essa edição, outros programas virão aqui dentro desse canal, no Spotify, como também no YouTube. Uma mensagem final aí para as pessoas. Desde já, estamos agora aqui no final do ano 2025 para entrar em 2026 com o seu planejamento bem elaborado. As dicas. Vai lá, Josafá. Encarem a realidade. Eu acho que precisa parar realmente para olhar, né, o seu orçamento, entender que é uma necessidade, isso é fato, todo mundo tem, não tem para onde fugir, todo mundo precisa olhar para o seu orçamento e precisa começar a pensar realmente em investir, né? Se eu não posso nesse momento, eu tenho dívidas, então saio da dívida primeiro e depois começo a investir, mas não tem para onde correr. Eu vou precisar fazer isso, eu preciso entender como o sistema funciona. Né? Eu preciso entender que quando a taxa Selic está lá em cima, ao invés de eu estar pegando financiamento e empréstimo e pagando uma taxa de juros de 15%, eu posso estar investindo e ganhando, sei lá, 13%, 14% ao ano. Então, eu estou indo contra o sistema. A partir do momento que eu entendo como funciona o sistema, eu começo a fazer o dinheiro trabalhar a meu favor. Então, acho que o recado é esse, é entender como o dinheiro funciona, né, os caminhos que o dinheiro percorre e como eu posso fazer ele trabalhar a meu favor. Fantástico. Natasha. Eu trago 2 dicas. A primeira é façam terapia. Por favor. Façam terapia que as coisas vão se resolver e falem sobre dinheiro lá. Mas a segunda, falando do final do ano, façam lista do que vocês vão gastar. Lista do que querem comprar de presente, para quem vocês querem. Tenham lista de prioridade. É muito prioridade eu dar presente para o meu filho. Será que é prioridade mesmo eu dar presente para o meu sobrinho que eu não vejo há 3 anos? Sim. Então, façam lista de prioridade, criem presentes artesanais, presentes que vocês possam fazer em casa, que tenham um custo menor. Se organizem para isso. Essa organização tem uma pesquisa recente exatamente de um banco trazendo as pessoas que fazem lista e quanto querem gastar em cada ponto daquela lista, vai fazer com que elas economizem e gastem até 30% a menos do que elas se programaram para gastar. Então, veja, vai sobrar até dinheiro para você gastar alguma coisinha se você se programar. Se sobrar é para você mesmo, então, né? se sobrar é para você. Aí, se você quiser investir num cabelo ou se você quiser investir na Previdência, você escolhe. Então, faça listas. Se estruture, se organize para onde você quer gastar, sem precisar tirar a magia do Natal. Porque a magia do Natal está aí e a gente precisa vivenciar essa magia. Ela faz bem para a gente, ela traz calor para nossa alma. Então, vivenciem a magia, mas façam listas e se programem. Uma coisa legal é que a pessoa pode, inclusive, fazer compras pontuadas, né? Hoje em dia tem essa possibilidade de você pontuar no cartão, de pontuar, sei lá, em aplicativos como Livelo. Né? E esses pontos você pode usar depois também a teu favor, para viajar, para reverter em dinheiro. Então, assim, quando você conhece as coisas, você começa a fazer tudo, de tudo uma oportunidade para ganhar, né? Mas ganhar de forma sustentável. Então,
Até na hora da compra, eu tendo a minha lista, eu já vou economizar e vou fazer os pontos a trabalharem também a meu favor. Boa. Que ótimo, gente. Obrigado pelo bate-papo. E você que está nos acompanhando, vê qual é a importância de estudar, se aperfeiçoar, acompanhar as tendências, se informar como você está fazendo aqui em mais uma edição do podcast da SCPrev. Conto hoje com a presença de Natasha Rodrigues e também de Josafa da Silva, que ambos da Previsco, especialistas na Previdência Complementar, e construa o seu hábito pautado por informação. E é isso que o programa A Escolha Certa visa e procura e traz, né? Que apresenta para você dicas para você poupar, para você construir um bom hábito e você entender mais da área previdenciária, né? Para ser prudente, porque como nós falamos aqui, a sobra vai ser para o seu próprio usufruto, para a sua saúde mental, sem deixar de aproveitar as coisas boas da vida. E também do final do ano, Natal está aí. Feliz Natal para todos, né? E que 2026 estejamos todos muito mais organizados financeiramente com essas dicas valiosas. Obrigado, gente. Obrigado a você. Fica com a gente. Até mais.